La historia infinita del Tenrikyo. Un viaje de revelación, resistencia y alegría eterna, buscadores de la luz divina y la armonía eterna. Prepárense para una saga monumental que comienza en las sombras de la era Edo, se desarrolla en la perseverancia de una mujer visionaria y culmina en el florecimiento global de una fe que transforma el sufrimiento en alegría. Esta narrativa épica no es solo la crónica de una religión, sino un tapiz vivo tejido con la resiliencia de Nakayama Miki, la devoción de sus seguidores y la búsqueda incansable de Yokigurashi, la vida de alegría, en un mundo de desafíos. Desde las humildes preces en Yamato hasta las celebraciones digitales de 2025, el Tenrikyo es un jardín sagrado, donde Dios Padre, Madre, invita a la humanidad a redescubrir su origen en la jiva. Si esta historia ilumina su alma, dale un like, suscríbete al canal y compártela con quienes buscan la verdad más allá del velo material. De las preces susurradas en la noche de 1838 a los templos que resuenan en el mundo de 2025, el Tenrikyo es el jardín eterno de alegría que florece en el corazón humano. En el corazón de la era Edo, un Japón feudal confinado por el Sakoku, la política de aislamiento que cerraba las puertas al mundo exterior, se gestaba un periodo de paz relativa pero cargado de tensiones internas. Los campesinos, atrapados en las rígidas clases estamentales del shogunato Tokugawa, enfrentaban hambrunas crónicas, epidemias devastadoras como el cólera y terremotos que recordaban la ira de los kami. El budismo y el shinto oficial, patrocinados por la élite, ofrecían rituales elaborados pero poco consuelo práctico para las almas afligidas. En este tapiz de sufrimiento silencioso, en la aldea de Shoyashiki, provincia de Yamato, actual Nara, nace en 1798 Nakayama Miki, una mujer común de origen humilde, hija de un agricultor, casada con Masakichi Nakayama, un hombre devoto pero marcado por la pobreza. Miki, madre de 5 hijos, era una devota practicante de las tradiciones locales, el shinto doméstico con sus ofrendas a los ancestros y el budismo jodo con sus oraciones por la salvación. Su vida transcurría en el ciclo eterno de las labores del campo, las preces familiares y la esperanza de un futuro mejor para su descendencia. Todo cambió en octubre de 1838, durante una ceremonia de Kagura, la danza ritual shintoísta para purificar el hogar y ahuyentar espíritus malignos, cuando Miki, a los 40 años, entró en un trance profundo. Su cuerpo se agitó, sus ojos se cerraron y de sus labios brotaron palabras que no eran suyas. La familia, aterrorizada, llamó a un sacerdote local para exorcizarla, pero el espíritu que poseía a Miki se reveló como Tenri Ono Mikoto, Dios Padre, Madre de la Origen, el Creador Supremo que descendió a este mundo en el lugar de la creación, la jiva, para revelar su voluntad. En ese momento inaugural, Oyasama, como se la conocería desde entonces, la Paren, o la Madre Espiritual, comenzó a predicar mensajes divinos que transformaron su humilde hogar en el epicentro de una nueva fe. Tenri Ono Mikoto proclamó que el mundo era un jardín creado para la Yokigurashi, una vida de alegría plena, pero que el egoísmo humano había sembrado las 8 poeiras mentais, vicios como la avareza, el rancor, la envidia y el orgullo que bloqueaban la salvación. La solución era el Kenshin Yoko, un servicio altruista de purificación, y el Tsutome, una danza circular con 17 movimientos específicos para invocar la presencia divina y restaurar la armonía. Las primeras revelaciones de Oyasama fueron registradas en el Ofudesaki, el libro de los escritos divinos, compuesto entre 1838 y 1882, un compendio de 17.000 versos poéticos que detallaban la cosmogonía tenrikista.
El mundo fue creado en la Jiva, un terreno sagrado en Tenri, donde Dios descendió para formar a los humanos de la poeira primordial, infundiéndoles la semilla de la alegría. Oyasama enfatizaba la igualdad espiritual. Hombres y mujeres, ricos y pobres, todos eran hijos de Dios, y la salvación venía no por dogmas, sino por el servicio alegre y la eliminación de las poeiras mentais. Su casa en Shoyashiki se convirtió en un refugio para los afligidos. Campesinos venían por curas, y Oyasama imponía las manos, cantaba himnos y realizaba milagres que atraían multitudes. En 1843, durante otra posesión, compuso el Mikagura Uta, Cánticos Sagrados, una colección de 391 himnos que se convirtieron en el corazón litúrgico del Tenrikyo, cantados en japonés arcaico para invocar la presencia de Dios. Oyasama enfrentó oposición inmediata. Su familia la consideraba poseída por espíritus malignos, y los vecinos, influenciados por el Shinto oficial, la acusaban de herejía. En 1864, el gobierno Meiji, que buscaba centralizar el control religioso, la arrestó por primera vez. Pero Oyasama usó la prisión para compor más versos, probando su fe inabalable. Su mensaje de alegría colectiva y servicio altruista contrastava com as religiões estabelecidas, que enfatizavam salvação individual ou hierarquia rígida. Oyasama ensinou que Deus era um pai, mãe amoroso e o mundo, um jardim onde a humanidade devia cultivar a felicidade através do amor mútuo, não do sofrimento ou da penitência. Mulheres eram centrais. Oyasama, como figura materna, inspirava seguidoras como Umi no Uchi e Sada no Uchi, que ajudavam na pregação, promovendo igualdade espiritual em uma sociedade patriarcal. O contexto era crucial. A Era Edo via o surgimento de novas religiões, como o Tensho Kotai Jingu, fundado por Naldeguchi em 1892. Mas o Tenrikyo se distinguia por sua ênfase na alegria coletiva, na dança como purificação e na visão de um mundo sem doenças ou pobreza, onde o serviço Hoshi era o caminho para a salvação universal. A restauração Meiji, 1868, trouxe modernização e centralização religiosa, abolindo o shogunato e adotando constituição e exército ocidental, mas também suprimiu religiões populares para impor o Shinto estatal como ideologia nacional. O Tenrikyo, então conhecido como Aino Mitama, espírito da verdade, com milhares de fiéis, foi perseguido como superstição perniciosa. Em 1875, o governo ordenou a conversão ao Shinto oficial, mas Oyasama recusou, levando a sua prisão aos 77 anos em 1875, onde compôs o último verso do Ofudesaki. A Jiba é o lugar da criação, onde Deus desceu para salvar a humanidade. Após sua morte em 1887, aos 90 anos, seus seguidores, liderados por Umejiro Masui, primeiro sucessor, 1843-1906, completaram o Kyokai, igreja principal, em 1899, apesar de proibições governamentais. Masui, um agricultor devoto, expandiu o culto construindo o Yushima, templo em Tóquio, e promovendo missões em Osaka e Kyoto. Oyasama deixou um legado rico: os 17.000 versos do Ofudesaki, os 1.900 do Mikagura Uta e as divinas instruções orais, Osashizu, que enfatizavam os 10 princípios para a salvação: fé absoluta, oração constante, dança do Tsutomi, serviço altruísta, gratidão, paciência, humildade, alegria, pureza e unidade. O Tenrikyo é monoteísta. Tenri Onomikoto, como Deus único, Pai, Mãe de todos, que criou o mundo para Yokigurashi. Mas o sofrimento vem do egoísmo, superado pelo serviço. O Tsutomi, uma dança em círculo com 17 passos, simbolizando os 17 meses da criação, purifica as poeiras mentais. E o Hinokishiki, serviço de oração, é realizado diariamente em japonês arcaico para invocar a divindade. Mulheres como Sada, no Uchi,
discípula de Oyazama, lideraram terreiros, promovendo igualdade espiritual em uma sociedade patriarcal. O contexto era tenso. A modernização Meiji suprimia folclore local, mas o Tenrikyo cresceu para 60 mil fiéis em 1912, com templos em Osaka e Tóquio, diferenciando-se do Shinto por sua ênfase na alegria coletiva e na salvação através do serviço, não apenas rituais formais. A era Taisho, 1912-1926, trouxe democracia limitada e liberdade religiosa, permitindo que o Tenrikyo ganhasse status legal como seita Shinto em 1908, mas mantivesse independência. O Tensho Kotai Jingu-kyo, fundado em 1945 por Nao Deguchi e outros grupos inspirados em Oyasama, surgiram, mas o Tenrikyo centralizou-se na Jiba, construída em 1913 como Oyasato Yakata, grande santuário, um complexo com salão para 15 mil pessoas, jardins simbolizando o Jardim da Criação e o Oyasato Institute para preservação de textos. O terceiro sucessor, Naohi Matsumura, 1870-1939, expandiu a educação, fundando a Tenri University, 1925, que ensinava confucionismo, budismo, ocidental e artes marciais, promovendo Yokigurashi através do esporte, música e serviço social. Durante a Segunda Guerra Mundial, 1937 e 1945, o Tenrikyo apoiou o esforço de guerra com preces por paz, mas sofreu com a mobilização, com fiéis em frentes de batalha e templos usados como hospitais. Oyasama era vista como protetora, com orações para vitória e salvação. Após a derrota japonesa, o Edito de 1945 separou Shinto do Estado, beneficiando o Tenrikyo, que se registrou como religião independente em 1946, com 2 milhões de fiéis. O quarto sucessor, Kosaburo Hashi, 1909-1971, enfatizou a reconstrução, expandindo missões no Brasil, 1950, e Ewa, 1960, onde o Tenrikyo se adaptou a contextos multiculturais, ensinando Yokigurashi através de danças e serviços comunitários. Rituais se diversificaram. O Bansho, serviço noturno, e o Otedaoshi, purificação de desastres, eram centrais, com danças em grupo simbolizando unidade. O Shoji, cerimônia mensal, reunia fiéis para cânticos e preces. Mulheres como Ima no Uchi, discípula, inspiraram, mas o patriarcado limitava papéis de liderança, embora Oyasama enfatizasse igualdade espiritual. A ocupação americana, 1945-1952, trouxe liberdade religiosa completa e o Tenrikyo cresceu para 1,5 milhão de membros em 1950, com missões no Brasil, 1950, onde o Tenrikyo, Centro Cultural em São Paulo, promoveu integração, México e Filipinas. O quinto sucessor, Shoichi Nakayama, 1930-2019, modernizou-o, promovendo ecumenismo e diálogo interreligioso com budismo e cristianismo, fundando o Tenrikyo World Conference, 1965. Na década de 1960, o Tenrikyo enfrentou críticas por sua estrutura hierárquica, mas o foco na juventude, programas como o Youth Association, revitalizou-o. O Tenri Cultural Center, 1970, promoveu artes marciais, aikido e música, integrando Yokigurashi à vida cotidiana. Na década de 1980, o Tenrikyo expandiu para a Europa, Alemanha, 1982, e América Latina, com terreiros ensinando japonês e ética tenrikista. Desafios incluíam secularização e escândalos internos, como disputas sucessórias, mas o foco na caridade, ajuda a desastres, como o terremoto de Kobe em 1995, onde fiéis distribuíram 100 mil refeições, manteve a vitalidade. Mulheres ganharam mais papéis, com sacerdotisas liderando missões, refletindo a visão igualitária de Oyasama. O Tenrikyo influenciou a cultura pop, com mangás como Tenri no Mori, 1980, e animes inspirados em Oyasama, promovendo mensagens de alegria e serviço. Em 2025,
O mito de Tenrikyo tem cerca de 2 milhões de membros globais, com o Shintoji, santuário principal, em Tenri como centro, visitado por 3 milhões anualmente para o Otachi, uma prece coletiva de purificação. O sexto sucessor, Nobuhiro Nakayama, no 1951, promove o Tenrikyo 2.0, integrando digitalização. Apps como Tenri-App oferecem orações virtuais, cursos online sobre Ofudezaki e realidade aumentada para o Tsutomi. A pandemia de Covid-19 levou a serviços híbridos, com lives do Inokishiki alcançando 100 mil espectadores em WeChat e YouTube. Missões em 100 países enfatizam Yokigurashi através de educação, escolas em Brasil e Elanu e caridade, ajuda a refugiados ucranianos em 2022. O Tenrikyo dialoga com questões modernas. Na sustentabilidade, promove jardim da criação ecológico com projetos de reflorestação em Nara. Na bioética, a vida de alegria inspira debates sobre IA e clonagem, vendo a tecnologia como ferramenta para serviço. Na saúde mental, o Kenshin Yoko é usado para combater depressão, com estudos da Tenri University mostrando benefícios da dança ritual. Desafios incluem envelhecimento da membresia no Japão, média de 65 anos, e críticas por conservadorismo, mas o foco na juventude, programas como Youth Association, com 50 mil membros, revitaliza-o, com jovens criando conteúdo no TikTok sobre Yokigurashi. Rituais como o Shoji, mensal, e Hinokishiki, diário, continuam com danças em grupo simbolizando unidade. O Tenrikyo influencia a cultura pop, com mangás como Tenri, Numori e animes inspirados em Oyasama, promovendo mensagens de alegria e serviço. Boa noite, buscadores da luz divina e da harmonia eterna. Das preces de Oyasama aos jardins digitais de 2025, o Tenrikyo é mais que uma religião. É um jardim de alegria que floresce na alma humana. Se esta saga iluminar sua alma, deem um like, inscrevam-se no canal e compartilhem com quem busca a verdade além do visível. Qual parte dessa história ressoou mais com você? Deixem nos comentários e continuemos essa jornada juntos. Das humildes preces de Yamato aos templos globais de 2025, o Tenrikyo é o jardim eterno de alegria que floresce na alma humana.